Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre o personagem Super-Homem, que você com certeza conhece ele, mas o que eu quero fazer aqui é uma análise aprofundada no personagem. Não focar em uma história em específico, não focar em um filme, em um quadrinho, é realmente falar sobre o personagem, como que ele é construído, como que ele é representado e como que você também pode usar isso como uma referência para as suas histórias. Por exemplo, eu vejo muitas semelhanças entre o Ablon da Batalha Apocalipse, do Eduardo Spohr, e o Super-Homem. Eu acredito que, não sei se foi conscientemente ou não, mas há um arquétipo ali do herói ideal em ambos, né? E com certeza o Eduardo Spohr conhece o Super-Homem, com certeza já leu, já assistiu ao Super-Homem. Então, eu também acho isso aqui, que o Super-Homem, a ideia dele é versátil o suficiente para todos os escritores terem isso, né, de alguma forma, na sua escrita. Não só escritores de super-heróis, não só escritores de literatura fantástica, como é o meu caso, é o caso do Spohr. Então vem comigo que eu vou te explicar por que eu acredito que vale a pena a gente analisar mais de perto o Super-Homem como um personagem. Então, confere até o final desse vídeo. Se você achar que ele merece o seu like, clica no joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Então, o primeiro aspecto que é importante analisar em todos os personagens é a aparência, como que ele se apresenta, né? Quais são os atributos físicos desse personagem, que é, né, é a capa, né? A gente julga o livro pela capa, infelizmente. Mas, já que é inevitável julgarmos as aparências, o Super-Homem, ele é um misto do que seria algo identificável para o público-alvo e também o arquétipo do herói ideal, do homem ideal. Temos que lembrar que ele foi criado na década de 1930, tá quase fazendo aí 100 anos o Super-Homem. Então, o público consumidor era muito restrito, sabe? Quem comprava quadrinho, quem lia e consumia quadrinho, era, sabe, uma enorme minoria de homens caucasianos, sabe? Então tinha poucas mulheres consumindo quadrinho. Quando consumiam algum tipo de literatura, era muito diferente do que os homens consumiam, sabe? E tínhamos menos ainda pessoas de outras etnias consumindo, e ainda era uma fase que esse produto, né, os quadrinhos, ainda não eram assim, importados a larga escala pelo mundo inteiro como é hoje em dia. Então, a tendência natural é que quando a perspectiva do criador é mais limitada, né, no sentido de acreditar que esse conteúdo não vai atingir um grande público, é que ele faça cada vez mais focado para aquele público de nicho dele, sabe? Tanto quanto, se for ver, os livros do Witcher, do Sapkowski, são muito focados no país, né, em que no país do autor, sabe? Então, ele realmente, ele possivelmente não acreditava assim, não tinha assim, talvez ele tivesse o sonho de ser lido pelo mundo inteiro, mas não era assim algo palpável, né, quando ele criou a história. Então ele fez focado no público que ele com certeza teria, que era o país dele. E isso se repete em muitos níveis, né, inclusive nos super-heróis. Enfim, o Super-Homem, a imagem dele é a imagem tanto a imagem de semelhança de quem consumia, que era um público caucasiano, mas era ainda assim elevado ao nível ideal, que ele é grandão, ele é forte, né, ele é bonitão, ele tem vários aspectos assim idealizados. Mas então ele segue esse equilíbrio, né, ele busca esse equilíbrio entre ser a imagem de semelhança do público consumidor e também o arquétipo de um homem ideal, de um herói ideal. Tal qual, anteriormente, o rei Arthur foi o arquétipo de um rei ideal, tal qual Aquiles foi o arquétipo do guerreiro ideal, e etc, etc, etc. Eu acredito que o Super-Homem seria uma forma de um rei Arthur contemporâneo, uma forma de um Aquiles contemporâneo. De repente, aí, a cada século, sobre os milênios, a gente tem assim, um grande referencial de um personagem fictício, né, ou semi-fictício, que seja o reflexo, né, do que é ideal, que é considerado ideal por aquele público. E o Super-Homem, ele em muitos aspectos cumpre esse papel nos dias de hoje.
O outro elemento que é importante também analisar é o comportamento do personagem. Como que ele lida e como que ele reage, né? Como ele se comporta tanto quando ele toma iniciativa para fazer algo, como também como ele reage àquilo que acontece com ele. E no caso, o Super-Homem, ele é assim, o elemento máximo do que é um herói típico, sabe? O herói é aquele cara que ele é justo, que ele é benevolente, que ele é piedoso, que ele protege os fracos, oprimidos. Então o Super-Homem é aquele cara que ele não consegue ver uma justiça e fica parado, sabe? E ele mesmo assim, se esforça para não cometer nenhum ato extremo. Até em um dos filmes mais recentes do Henry Cavill, Homem de Aço, quando ele mata o Zod, eu acho que o Henry Cavill acertou muito naquele momento, naquela interpretação. É um filme que eu acho que tem muitos defeitos, mas o Henry Cavill não foi um deles. O Henry Cavill, acho que ele acertou na forma como ele interpretou o Super-Homem. E naquele momento que ele mata o Zod, dá pra ver como que aquilo aviltou, sabe, o credo dele, como que ele mesmo, com aquilo, ia contra os princípios fundamentais dele. Foi uma situação de escolha que ele não ou ele permitia que o Zod matasse, ou ele matava o Zod, e ele optou pelo mal menor no caso, sabe? Então, o Super-Homem, ele é tanto como... Ele busca ser a ideia, a imagética do ideal em todos os sentidos, tanto na aparência dele, como também no comportamento dele. E ele acaba sendo, a partir disso, um símbolo de esperança. Esses são os dois elementos que eu acho que são fundamentais no comportamento do Super-Homem. Ele é um herói típico e ele tanto é esperançoso quanto ele inspira esperança nos outros. Várias histórias da DC abordam algo do tipo, ou o Super-Homem se aposentou e sumiu, ou ele só sumiu mesmo, ou se aposentou, ou ele enlouqueceu e se tornou um vilão, né? E como que o mundo inteiro desanda com isso, porque vários outros heróis, até mesmo o Batman muitas vezes, veem ele como alguma esperança. Na animação dos anos 2000 e pouco, da Liga da Justiça, tem episódio que o Superman some, é meio que dado como morto, e o Batman, sabe, reconhece o valor do Super-Homem, e o Batman reconhece como que o Superman também influenciava a ele, sabe? Então, talvez até o Batman seria, né, até um cara um tanto mais radical, se não fosse pelo Super-Homem. Inclusive, várias histórias em que eles também meio que recriam o arquétipo do Super-Homem. O Batman geralmente é um dos mais afetados, tanto no quadrinho do Cavaleiro das Trevas, em que o Super-Homem é interpretado como uma figura mais vendida, né, ao governo americano, e o Batman também se torna um cara mais radical ao longo da vida inteira dele, como também no filme da Liga da Justiça e do Batman vs Superman, né, que no caso é como se ali a proposta que eles apresentaram é que o Batman teve todo o percurso dele até se tornar um herói veterano sem o Super-Homem. O Super-Homem chegou depois disso. Então o Batman já existia, o Bruce Wayne já tem cabelo grisalho já, né? Não é um herói iniciante, no caso, ele não é nem iniciante, nem tem o mesmo nível de experiência do Super-Homem. Ele é mais carejado que o Super-Homem, e talvez o fato dele ter se desenvolvido e protegido Gotham sem ter o símbolo do Super-Homem tenha afetado ele, como a gente viu no filme do Batman Superman, da Liga da Justiça também. E, inclusive, um dos quadrinhos mais recentes da DC envolve o Dr. Manhattan do Watchmen, sabe? E no fim das contas eles fazem um pouco também desse diálogo. Como que o Dr. Manhattan reage ao Super-Homem. Ele não tinha no universo dele nenhuma referência de Super-Homem, né? E agora ele passou a ter quando ele conheceu o Super-Homem. Então, enfim, o Super-Homem, ele é uma inspiração forte no universo dele. Ele sempre é uma peça, o que eu quero dizer é isso aqui, ele sempre é uma peça decisiva das pessoas ao redor dele, tá? Ele está sempre influenciando de maneira positiva ou negativa os outros personagens ao redor dele. Então ele é um ícone, principalmente de esperança para as outras pessoas. O terceiro ponto aqui é a motivação do Super-Homem. Justamente por o Super-Homem ser um cara tão idealizado, ele também acaba tendo uma motivação bem genérica. Ele basicamente quer ajudar o máximo de pessoas possíveis, e ele é um herói do povo. Enquanto o Batman está o tempo todo caçando criminosos e gangsters e mafiosos, já o Super-Homem, ele é aquele cara que ele vai impedir que um avião caia, sabe? Ele é um cara que vai salvar pessoas que estão afundando no navio. Ele é o cara que vai resgatar o gatinho de cima da árvore pra senhorinha, sabe?
o Super-Homem, ele faz o máximo de bem possível, faz várias formas, né? Tipo, por exemplo, você não consegue. Eu não consigo ver o Batman tirando um gato de uma árvore, sabe? O Batman deixaria isso pros bombeiros, sabe? O Batman estaria ocupado vigiando o Gotham no sentido literal, em vez de cuidar de algo que não é, que ele não considera assim tão urgente. Já o Super-Homem não. O Super-Homem, ele quer fazer toda a forma de bem possível o Super-Homem busca fazer. Isso é chamado de flat arc, eu não sei agora o termo em português disso, mas um paralelo a isso seria o Goku do Dragon Ball. O Goku também é um cara que é simplesmente bom, sabe? Ele até é um cara que tem um lado um pouquinho mais egoísta do que o Super-Homem, que ele busca ser mais forte, ele tem essa ambição, né? O Super-Homem não é um cara ambicioso, o Super-Homem não quer ser mais do que ninguém, sabe? Acho que a diferença principal entre o Goku e o Super-Homem, isso em cada universo, né, é que o Goku tem uma ambição de ser mais forte, né? Ele inclusive bota vidas em risco, ele bota universos em risco para testar se ele é mesmo mais forte, né? Mas ele é uma pessoa boa, apesar de tudo, enquanto o Super-Homem ele é simplesmente bom e ele não tem ambição pessoal nenhuma na maior parte das histórias. É lógico, sempre vai ter uma história em quadrinho específica que muda isso tudo. O Superman já foi até vilão em outras histórias de quadrinho. Eu tô falando aqui muito mais das ideias mais abrangentes do personagem e não histórias específicas, histórias mais focadas aqui, tá? Pra deixar claro, eu tinha que ter dito isso no começo, mas enfim. Enfim, a motivação dele é ajudar o máximo de pessoas possível. E também o quarto elemento aqui é o histórico do personagem. No caso, o Superman ele é meio que um semideus em muitos aspectos, né? Ele inclusive é interpretado como uma divindade de várias formas. O filme dele, do Homem de Aço, também usa essa imagética divina, até católica, em muitos aspectos do personagem, da idade dele, do discurso dele também, e tudo mais. Então, o Superman, ele, às vezes, faz algumas analogias de uma divindade, de um semideus. Então, ele tem um histórico tanto épico, como também mundano, porque ele é o último sobrevivente de um planeta que era muito evoluído, como se fossem pessoas realmente assim, um mundo idealizado, né, que é um mundo com a ciência à frente de todas as outras, né, era um mundo pacífico, era um mundo justo, e esse mundo teve um fim, e o Super-Homem é, a princípio, o último sobrevivente desse planeta. Depois tem outros, tem a Supergirl, tem o Zod, etc. Mas a princípio ele é o último sobrevivente de Krypton, que era um planeta meio que era um paraíso, né, dentro do universo. E ele veio para a Terra e ele foi criado por um casal de fazendeiros simpáticos e justos e benevolentes. A personalidade dele é muito ligada aos ensinamentos do pai dele. Ele busca sempre honrar o pai dele em muitos aspectos. Então, ele tem tanto esse arquétipo de um ser que literalmente veio do céu e veio de um lugar que era muito melhor do que o que a gente tem aqui, sabe? E ele também tem esse legado que ele carrega com ele, mas ele também tem uma origem muito humilde, de ter sido criado por pessoas humildes com princípios extremamente benevolentes, né, e justos. E comumente é até comum assim ter essa questão do Clark Kent optar por não reagir, porque ele sabe que ele mesmo tá tão acima de todo mundo que se ele reagisse, ele poderia causar mais mal do que bem, sabe? Então, é interessante ver como Clark Kent, né, como pessoa, também encara esse dilema de querer agir, mas por N motivos optar por não agir, porque o efeito colateral disso seria catastrófico, sabe? Mas enfim, no caso, o histórico dele é isso. Ele é uma pessoa muito boa, porque ele foi criado, educado por pais muito bons, mas ele também tem uma origem antes dele, da infância dele, quando ele ainda era um bebê, né? De ter sido assim, ter vindo de um lugar que está muito acima do nosso mundo, do nosso planeta. Por fim, o diferencial do Super-Homem, e sim, mesmo ele sendo tão genérico, sabe? Mesmo ele sendo tão... a ideia dele é que ele seja tão bom e tão genérico que ele possa entrar em qualquer aventura, sabe? Qualquer ameaça, ele é o cara ideal para enfrentar. Ele enfrenta o Lex Luthor, ele enfrenta o Darkseid, ele enfrenta o Dr. Manhattan. Então qualquer ameaça assim grandiosa, o Super-Homem vai enfrentar. E
ele é feito genérico justamente para se encaixar em qualquer tipo de história, sabe? Isso é proposital dos criadores. Mas ainda assim, eu acredito que o diferencial que botam nele é esse fato dele ser um ícone. Tanto um ícone como um herói para nós, pessoas que estamos lendo, sabe? Sempre que a gente vê, sempre que a gente conhece um herói novo, a gente vê o que ele se diferencia do que é o padrão, que seria no caso o Super-Homem, sabe? Até mesmo, por exemplo, o Tony Stark, né? Ele é feito muito diferente, né? Principalmente o Tony Stark dos filmes. Ele foi feito de forma muito diferente do Super-Homem. E isso é proposital, que para fugir dos arquétipos que o Super-Homem representa. Porque o Super-Homem é o ícone, tanto pra gente aqui do lado de fora, como também para os habitantes do universo DC dentro da história. Então eu falei disso ao longo, né, do vídeo já, mas a ideia é essa, ele acaba sendo uma inspiração e uma influência e um ícone, um bastião para todos ao redor dele. Eu falei no começo que isso serve de inspiração para qualquer escritor, porque eu acho que é útil para todo criador, todo contador de história, ter ali o seu personagem ou a sua personagem que vai servir assim de ponto central para a sua criação. Então, se você, por exemplo, está criando uma história de amor, sabe? É útil que tenha ali um casal que seria o casal ideal, como, por exemplo, no How I Met Your Mother é a Lily e o Marshall. Eles são um casal perfeitinho e que tem suas desavenças, tem suas brigas, mas eles são um casal ideal dentro da história, enquanto em um extremo o Barney, ele não quer compromisso, ele não quer namoro, ele não quer casar com ninguém, ele quer ficar solteiro, e o Ted está em busca, né, da metade da laranja dele, sabe? Então, se percebe, os dois são esse ícone naquela proposta daquela história que não tem nada a ver com o Super-Homem, mas há ali um referencial que a história segue. A Lily e o Marshall são o referencial de casal, tanto quanto o Barney é o oposto distante disso, que é nada casal, e o Ted busca ter alguém para ele formar um casal também, sabe? E então, qualquer gênero de história, eu acredito que é útil que tenha ali algum personagem que seja assim o referencial, como, por exemplo, na Batalha do Apocalipse. Tem o Ablon, como o Afonso Solano, Espadachim Carvão, tem o Adapak, sabe? E, enfim, Street Fighter tem o Ryu, e God of War tem o Kratos, sabe? Eu também, Bernardo, criei ali o Draco e o Gladius, que também fazem um diálogo entre o que é um guerreiro, o que é um herói, né? E o que é você lutar por uma causa, sabe? Enfim, é sempre muito útil que a gente tenha um personagem que seja um ícone dentro da nossa criação. Para nós mesmos sabermos quando a gente não está sendo repetitivo, tá? Quando a gente não está sendo também... não está fazendo mais do mesmo, sabe? Tanto quando qualquer um que vai criar um herói tem que pensar, pô, o que esse meu herói é diferente do Super-Homem. Hoje em dia, né, já tem um esforço até maior para não ser não só mais um Super-Homem, mas não ser mais um Batman, mais um Homem de Ferro, mais um Wolverine, que já se tornaram ícones não tão clássicos como o Super-Homem. O Super-Homem ainda é o ponto central do que representa um super-herói, né? Mas já temos criações suficientes para ver também várias cópias, vários pseudo-Batmans, pseudo-Homens de Ferro, pseudo-Wolverine, etc. Mas o Super-Homem serve como esse ícone, como esse bastião, para o que representa tanto um super-herói, como também um conceito de heroísmo contemporâneo. E outros atores em suas histórias também criaram esse arquétipo para eles, como também o Geralt de Rivia é o arquétipo do Witcher, né, na saga Witcher, e assim por diante. A ideia aqui é essa, ter um personagem principal, né, não necessariamente que seja o principal da história, mas que sirva de referência para você saber tanto a sua temática, a sua abordagem, a sua pegada, como também para você saber criar algo diferente, criar algo não repetitivo para as suas próximas histórias, né? Tanto quanto é bom a gente não também ficar só repetindo o que veio antes da gente em cada gênero, né? No caso do super-herói, o Super-Homem, mas também no caso de fantasia medieval, por exemplo, não ficar repetindo um Senhor dos Anéis, né? No caso de uma história de amor, não repetir aí um How I Met Your Mother, ou não repetir aí um Orgulho e Preconceito, e etc, etc, etc.
Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita. Vídeos sobre escrita criativa, mercado editorial e cultura pop, às vezes mais de um assunto ao mesmo tempo, todo dia de 2020. Então, até amanhã.